Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre método passo a passo ampliado e programas especiais. Então, além de cumprir a sequência pré-determinada de passos e ações, frequentemente se deseja que o comando também atenda condições adicionais, como certas condições iniciais para inicializar o diagrama funcional, se a gente quer um ciclo único ou contínuo, ou ainda se a gente quer que o ciclo seja feito manualmente. Então vamos tomar como exemplo aquele que a gente tinha da aula passada, que é o comando sequencial de uma fresadora. Então, aqui temos a nossa tabela de correspondência lógica. Antes a gente já tinha esses sensores aqui, né, os finais de curso do cilindro A e B. E agora a gente vai ter um botão então de impulso para fazer o comando manual, passo a passo. Um botão de trava para fazer um ciclo contínuo. Vamos ter um botão de reset e um botão de emergência. Depois eu vou falar qual é a diferença entre os dois, né? E aí, como elementos de saída, a gente antes tinha duas solenoides para o cilindro A e agora a gente só vai ter uma única solenoide para o cilindro A. Tá? O cilindro B continua com as duas solenoides. Vamos ter uma luz indicando as condições iniciais ok. E vamos também ter luzes que vão indicar em que passo a gente estará no nosso diagrama funcional. Então, antes a gente tinha um diagrama funcional exatamente como sendo mostrado aqui, o comando sequencial da fresadora. Então, a gente tinha inicialmente um passo para fazer a fixação, onde o atuador A iria fazer a fixação da peça. Depois, quando isso fosse detectado por um sensor E2, iria então para o passo 2, que ia ser feito o deslocamento da mesa para se fazer o fresamento, né, o avanço. Aí a peça iria ser trabalhada. Quando batesse no final de curso desse cilindro B, iria então fazer o recuo da mesa, né, o recuo do atuador B, detectando que o atuador B estivesse recuado aqui pelo sensor E3, iria então fazer a soltura da peça e voltaríamos então para o início do nosso diagrama funcional, onde para iniciar novamente teríamos que ter que os dois atuadores estivessem recuados e que se acionasse um pedal para iniciar novamente o processo de comando sequencial da fresadora. Agora, vamos fazer uma modificação no diagrama funcional de modo que a gente tenha o método passo a passo ampliado. Então, nós vamos ter a inclusão de um passo anterior ao passo 1, que era o passo de fixação da peça, onde a gente vai chamar de passo 0, que vai ser o passo de condições iniciais. Para a gente sair do passo 0 e ir para o passo 1, a gente vai ter que ou fazer um acionamento para a sequência dos passos ocorrerem de forma manual, ou então a gente vai ter o acionamento de um botão de trava para que ele seja feito de modo contínuo. O restante continua igual a antes. Então, terminando o passo 4, assim como a gente tinha antes, para ir para o passo 1, nós tínhamos essas condições, que era apertar o pedal E0 e os dois atuadores estarem recuados, que a gente sabe que estariam recuados pelos sensores E1 e E3. Então, agora, o intuito desse passo 0 é justamente esse, ver se as condições iniciais estão ok, ou seja, se os dois atuadores estão recuados. Por isso que para ir do passo 4 para o passo 0, a gente tem que as condições de transição são os dois sensores estarem recuados. Então, isso
acontecendo, a gente vai dizer que as condições estão ok, e daí podemos dar então início ao processo, ao comando sequencial da fresadora, que seria, antes a gente tinha que era apertar um pedal, mas agora a gente modificou um pouco o sistema, de modo que a gente vai ter dois botões, um de pulso e um de trava, para que o comando seja manual ou passo a passo, ou então de forma contínua. E aí, a única coisa que mudou nos passos 1, 2, 3 e 4 foi as ações, né? A gente tinha a ação que era só fazer o avanço e o recuo dos atuadores, e agora, paralelamente ao avanço e recuo dos atuadores, a gente tem ativação de luzes para indicar em que passo a gente está. Então, todos os passos a gente fazia o set e o reset, a ativação e a desativação de cada passo. Então, a estrutura de todos os passos era sempre a mesma, né? Quem seta é o passo anterior e a condição, que está no diagrama funcional, e quem reseta o próximo passo ou uma outra condição, que no caso a gente chamou de E6. Então, a mesma coisa vale para M3, a mesma coisa valeria para M1. E aí, a estrutura do último passo, que era o passo número 4, no nosso exemplo, era bem semelhante, exceto por esse fato do botão E6 não resetá-lo, porque vai querer que ele sete também o último passo. Agora, como a gente incluiu um passo denominado de passo zero, que são as condições iniciais, então a gente vai usar aquela estrutura de último passo para esse passo aqui de condições iniciais. Tá? Então, quando a gente apertar num determinado botão ou num conjunto de botões, ou seja, quando a gente tiver determinada condição de reset, a gente vai desativar todos os passos, exceto o passo zero. Então, aquela estrutura de último passo será agora implementada no passo zero. Então, quem seta o passo zero é o passo anterior, que é o passo 4, tá aqui, e as condições de transição, que é E3 e E1, que a gente chamou aqui de condições iniciais ok. Ainda, de modo a facilitar a representação, foi chamado aqui de R5 a escolha do ciclo contínuo ou do ciclo manual passo a passo. Então, estando no passo zero e apertando um dos botões, a gente vai para o passo 1. Bem como essa condição foi ainda colocada juntamente com aquelas condições que indicam o final de cada passo, ou seja, a gente fez um E lógico aqui, para que ocorresse na transição de cada passo. Então, se a gente escolher o ciclo contínuo, isso aqui vai ser sempre verdade e ele vai acontecer que nem acontecia antes. Agora, se a gente apertar no botão manual, cada passo vai sempre esperar com que seja apertado no botão, juntamente com a condição de finalização do passo anterior, para que o passo a seguir ocorra. E só mais um detalhe, é que a gente usou uma variável chamada man_c, que significa o sinal manual cortado, para que então o botão de impulso não seja apertado por um determinado período de tempo e ele funcione como se fosse o botão de trava. Então é um sinal de corte do botão de impulso. Então pode-se usar essa estrutura com essas duas memórias, ou então pode-se usar o que se tem bem conhecido na linguagem de programação em ladder, que é usar a função lógica de pulso de borda de subida. Então, como é que isso ocorre internamente? Num CLP, existe duas memórias aqui. A memória man é a entrada do botão de pulso. Quando não está apertado o botão, isso aqui é zero, né? Estando isso aqui zero, o sinal manual cortado também é zero. E aqui também vai ser zero, esse R6. E quando se aperta no botão, isso vai ser 1, o inverso de zero é 1. Então, esse sinal vai ser verdadeiro, né? Vai ser 1, manual cortado. Isso sendo verdadeiro, isso aqui também,
o R6 também vai ser verdadeiro, e ele sendo verdadeiro, então o inverso do verdadeiro é falso, então num próximo ciclo isso aqui já vai ser falso novamente. Então aqui, por fim, temos todas as memórias implementadas que a gente pode colocar em ladder no CLP. Só lembrando que essas memórias dizem respeito às memórias do nosso diagrama funcional, mas que ao final do nosso código em ladder a ser implementado no CLP, a gente tem que associar cada uma dessas memórias às ações que irão ser realizadas. Então, no passo 0, a gente vai ativar uma luz. No passo 1, também vamos ativar uma luz e assim sucessivamente. Mas, mais que importante do que ativar essas luzes, a gente tem o movimento dos atuadores. Então, no passo 1, a gente tem o avanço do cilindro A. Tá aqui no passo 1, a gente tem o avanço do cilindro A. No passo 2, a gente tem o avanço do cilindro B. No passo 3, a gente tem o recuo do cilindro B. Agora, por que a gente colocou que para o avanço do cilindro A, quem vai acionar vai ser a memória 1, ou a 2, ou a 3? Porque agora a gente não tem mais um duplo solenoide. Quando a gente tem duplo solenoide, uma válvula de duplo solenoide, ela contém memória. Se tu acionar um solenoide, a válvula vai para o lado e assim ficará até que o comando seja o contrário, que é o que acontece aqui com o cilindro B. Quando a gente tem uma válvula com mola, ela não tem memória. Então, a gente tem que dizer que o atuador ele tem que avançar quando estiver na memória 1, mas a gente só vai fazer o recuo do cilindro A lá no passo 4. Então, eu tenho que dizer, mas no passo 2, mantém o cilindro A avançado. No passo 3, mantém avançado. Porque se a gente não disser para manter avançado, ele vai recuar, porque ele tem mola. Por isso que a gente está dizendo que o cilindro A tem que avançar no passo 1, ou no 2, ou no 3. Se a gente tivesse duplo solenoide, a gente não faria isso, Só faria avança no passo 1 e recua lá no passo 4. E uma outra coisa aqui diferente que a gente tem, no passo 3, a gente colocou que a gente vai recuar o cilindro B, ou então que o botão de emergência também vai recuar. Então, isso é uma diferença que a gente vai ter entre o que a gente chama de botão de reset e botão de emergência. O botão de reset está sempre aqui com o botão de emergência em todas as memórias. Então, quando a gente apertar o reset ou emergência, não importa, vai resetar a memória 1, 2, 3 e 4 e vai setar a memória 0. Então, qual é a diferença na prática entre um botão de reset e um botão de emergência? Um botão de emergência serve para que o sistema seja colocado em condições ok. Então, se eu apertar emergência, além de fazer a mesma coisa que o botão de reset, ele ainda vai atuar diretamente nas saídas. Então, veja que se por algum acaso o atuador B estiver avançado, quando eu apertar no botão de emergência, ele vai recuar. E ele recuando, ele vai para a condição inicial ok. Eu só preciso fazer isso com o atuador B e não preciso com A. Por quê? Porque quando eu aperto no botão de emergência, eu vou para a memória 0. E se eu vou para a memória 0, como o atuador A ele é com retorno por mola, ele não está em nenhuma dessas condições. Então, automaticamente ele volta. Já os programas especiais são alterações que podem ocorrer a partir de uma sequência normal de passos, como essa que a gente acabou de ver. Então, a gente pode ter um programa que se chama alternativo, simultâneo, um salto ou uma repetição, ou várias desses no mesmo programa, Então, o que é um programa alternativo? Como o próprio nome diz, alternativo. Existe uma alternativa, um caminho alternativo, ou seja, eu posso ir por um caminho ou eu posso ir por outro caminho, dependendo das condições. Então, quando eu estou aqui num
determinado passo no meu diagrama funcional, eu posso ir por aqui ou por aqui. Eu vou por esse caminho se eu tiver uma condição, que não me importa qual é agora, se eu tiver E2 e não tiver E01. Agora, se eu tiver E2 e tiver E01, eu vou por esse caminho aqui. Então, alternativo quer dizer, ou eu vou por esse, ou eu vou por esse. Nunca pelos dois ao mesmo tempo. Então, a ideia na implementação dos módulos lógicos é exatamente a mesma de antes. Para eu um passo, tem que estar no anterior e as condições estarem ok. Então, para eu ir para o passo 2.1, eu tenho que estar no passo anterior. Quem é o passo anterior? Passo 1. E quais são as condições? E2 e E01. Quem reseta o passo 2.1 é o próximo passo, que é o passo 3.1, ou um botão de reset, ou um botão de emergência, e assim por diante. Aqui no caso a gente só tem um botão de reset. Né? Mesma coisa para o passo 2.2 aqui. Então veja que a condição de set vai ser praticamente a mesma coisa. Né? Para eu ir para o passo 2.2, eu tenho que estar no passo anterior, que é estar no passo 1, e ter as condições, que agora é E2 e E1. Né? Quem reseta esse passo é o próximo dele aqui, que é o passo 3.2, ou uma condição de reset, ou uma condição de emergência, que a gente colocou só condição de emergência, de reset, desculpa. E aí, para ir para o passo 4, como é que eu vou para o passo 4? Bom, depende do caso, eu posso ter vindo por aqui, ou eu posso ter vindo por aqui. Né? Então, quem seta é o passo 3.1 e a condição de transição, que é E3, ou se eu estiver vindo por aqui, é o passo 3.2 e essa condição que é E5. Quem reseta esse passo, o próximo passo, que no caso aqui a gente não colocou só para facilitar, né, o entendimento, não colocamos o passo 0, mas o próximo passo depois desse aqui é o passo 1. O salto é um tipo de caminho alternativo, de programa alternativo, onde ele só pula uma determinada sequência de passos. Então, é bem parecido. Se acontecer certa condição, eu saio do passo 2 e vou para o 3. E daí, depois do 3, vai para o 4, e para o 5 e assim por diante. Se essa condição aqui não acontecer, se acontecer uma coisa diferente dessa daqui, eu vou pular o passo 3, 4, 5 e vou direto para o passo 6. Tá? Então, novamente aqui, né? Para eu ir para o passo 2, eu tenho que estar no passo anterior, que é o passo 1, e a condição, que é E2. Quem reseta o passo 2, o próximo passo. Quem é o próximo passo depois do 2? É o passo 3. Ou então, se ele não estiver vindo por esse caminho, o próximo passo depois do 2 é lá o passo 6. Então, quem reseta o passo 2 é o passo 3 ou 6, ou uma condição de reset. Né? Passo 3. Quem seta o passo 3? O passo anterior e a condição, que são essas daqui. Quem reseta o passo 3 é o próximo, que é o passo 4, ou uma condição de reset. Né? E aí, aqui o passo 6 também, né? Ele pode ter vindo por esse caminho ou por esse caminho. Então, quem seta o passo 6 é o passo anterior, que é o passo 5 e E5. Ou então, se ele veio por aqui, o passo anterior é o passo 2 e E0, 1 e E4. Quem reseta o passo 6, o próximo passo, que é o passo 7, ou uma condição de reset. Programa simultâneo, como o nome diz, né, são ramos do diagrama funcional que acontecem ao mesmo tempo. Então, acontece este e este caminho vão acontecer ao mesmo tempo. Então, a gente sinaliza isso por barras duplas. Então, quem seta o passo 2.1 é o passo anterior, que é o passo 1 e E2. Quem reseta o próximo passo, que é o passo 3.1 ou uma condição de reset. Quem seta o passo 2.2 é o mesmo de quem seta o passo 2.1, que é o passo anterior, que é o passo 1 e E2. Agora, quem reseta aqui é diferente, porque o passo subsequente ao passo 2.2 é o passo 3.2, ou então uma condição de reset. E aí, lá no passo 5, quem seta é o passo anterior, mas eu não tenho só um passo anterior, eu tenho dois passos anteriores, né? Porque
eu vou vir por aqui e por aqui ao mesmo tempo. Então, quem seta, o passo 5 é o passo 3.1 e o passo 4.2, porque eu vou vir pelos dois caminhos e todas essas condições aqui de transição. Quem reseta o passo 5 é o próximo passo, que é o passo 6, ou uma condição de reset. E as repetições, né, é quando a gente pode repetir uma determinada parte do nosso diagrama funcional. Imagina lá que eu tenho 4 passos no meu diagrama funcional e que depois do passo 3, se acontecer uma determinada condição, eu finalizo e vou para o último passo, que é o passo 4. Se não acontecer, eu volto e faço novamente o passo 2 e 3. Tá? Então, quem seta qualquer passo, o passo anterior e as condições. Quem seta o passo 2 é o passo anterior, é o passo 1 e E2. Ou então, ele pode ter vindo por aqui. Então, o passo anterior pode ser o passo 3 e a condição pode ter sido essa daqui, não E0, 1 e E3. Quem reseta o passo 2, o próximo passo, que no caso aqui seria o passo 3 ou então uma condição de reset. E por fim, então quem seta o passo 4 é o passo anterior, que é o passo 3, e a condição de transição. Veja que só o passo 3 é o passo anterior, né? E quem reseta o passo 4 é o próximo passo, que no caso aqui é o passo 1 ou uma condição de transição. Então é isso. Esse exemplo, assim como da aula anterior, também foi pego daquela mesma bibliografia que eu já havia colocado, que é do livro do Arno Bowman, Fundamentos da Automação Industrial Pneutrônica.